Olá, vamos examinar as Escrituras? Quero ver hoje com vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde nós lemos o seguinte: Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Logo, as Escrituras, ou a Bíblia, nos serve de manual, de guia, e ela é inspirada por Deus, logo é a palavra de Deus. Quando nós queremos saber qualquer assunto, nós vamos nas Sagradas Escrituras e vemos o que ela diz a respeito daquele assunto. Essa é a maneira protestante de enxergar a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro para os protestantes. A Bíblia é o guia supremo dos protestantes. É a regra de fé dos protestantes. Então, nós temos inúmeras opiniões de diversos assuntos. Então vamos pegar aqui um tema polêmico. Mulher tem que ser submissa ao marido ou não tem que ser submissa ao marido? Eu acho que não. Acho que mulher tem que ser independente, tem que ser feminista, não tem que se submeter a ninguém. Ok. O outro já não. Eu acho que tem que ser submissa, porque isso, porque aquilo, e argumenta. E aí você entra em debate, e aí você discute. Um acredita de um jeito, o outro acredita de um outro jeito. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Acontece o seguinte: para o cristão teísta, que acredita que Deus se revelou através da Bíblia, ele vai na Bíblia. Então o protestante vai fazer o quê? O que você pensa? Eu não penso nada. A Bíblia me diz o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado. Vamos ver todos os textos a respeito disso. Aí vai nas Escrituras. As Escrituras dizem que é para a mulher ser submissa ou não é para a mulher ser submissa. Se as Escrituras disser que é para ser submissa, essa é a verdade. Ela tem que ser submissa. Ela foi criada para ser submissa. É assim que protestante, pelo menos os tradicionais, de antigamente, né? Porque hoje em dia eles nem conhecem a Bíblia. Mas era assim que os protestantes agiam. Os tradicionais, desde a época da Reforma Protestante. Somente as Escrituras. Então, se é somente as Escrituras, e as Escrituras é a palavra de Deus, e é Deus falando conosco, então esse texto que eu acabei de ler é Paulo, ou melhor, é Deus falando através de Paulo. Então, foi Paulo que me disse? Foi, mas ele estava inspirado por Deus, logo foi Deus falando conosco. É como se ela fosse uma psicografia. Deus toma a pessoa e a pessoa escreve as sagradas letras, mas inspirada por Deus ou incorporada, entre aspas, por Deus. Deus está nele e tudo que ele escreve é a palavra de Deus. Isso é a maneira protestante de enxergar as Sagradas Escrituras, o que é completamente diferente de outra religião, da católica principalmente. As Sagradas Escrituras não têm esse peso na religião católica, nem de longe. Não é nem a primeira e nem a segunda em importância. Mas eu estou aqui para falar de como que um protestante pensa. Então, um protestante, ele vai na Bíblia para saber o que ele vai dizer a respeito de qualquer assunto. Você está conversando comigo, eu sou protestante, por exemplo. Aí o que acontece? Enquanto você está falando comigo, os textos estão correndo na minha cabeça. Está passando as páginas. Achou o texto a respeito daquele assunto. O que o texto diz? O texto diz que aquilo que você está dizendo é certo ou é errado. Se for certo, eu, como protestante, acolho. Se for errado, eu descarto. Aí você fala de outro assunto, aí cai em outro texto. Ou em outros, cai em um, depois cai em outro, cai em outro, cai em outro, conforme você vai falando. Todo aquele assunto, todos os textos a respeito do mesmo assunto, vai folheando na minha cabeça. Caiu, a folheia de novo, caiu outro, caiu outro, caiu outro. Eu junto tudo e a partir daí eu tenho uma opinião. Se eu creio do jeito que você crê, ou se eu
acolho o que você está dizendo, o seu descarto. É assim que um protestante age. A vida de um protestante não é uma vida onde ele tenha opiniões. Ele não tem opiniões. Ele tem certezas através dos textos que foram escritos, inspirados por Deus. Ou seja, ele conhece a Bíblia, que é a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, ele tem o veredito de certo e de errado para qualquer tipo de assunto. Porque está tudo lá escrito, basta você conhecer os textos. Então, se ele vai fazer uma coisa ou se ele não vai fazer, vai depender do texto que está relacionado a este assunto. E é assim que o protestante age, é assim que o protestante pensa, é assim que o protestante vive. Hoje, os protestantes são chamados de evangélicos. Perdeu-se. A maioria virou seitas judaizantes, com Arca da Aliança, com Estrela de Davi e mais um mundaréu de coisas de macumbogélica. E as pessoas atuais não conhecem as Escrituras, nem o Novo Testamento. Se duvidar, nem os evangelhos conhecem. E se dizem evangélicos. Só que de evangélico não tem nada, pelo menos não de evangélico protestante tradicional de todos os tempos, desde do século XVI até 30 anos atrás. A igreja foi invadida e foi deturpada, a doutrina, distorcida, adulterada, estuprada, na verdade. Então, não tem mais essa consciência de textos bíblicos e consciência da palavra de Deus que eu estou narrando aqui. Porém, se você conversar com um protestante que tem a minha idade, por exemplo, 50, 60 anos, o que acontece? Ele é gerado desse jeito. Você vai estar conversando com ele, ele vai estar folheando as escrituras na cabeça dele, achando textos para concordar ou discordar de você, para acolher aquilo que você diz ou para repelir aquilo que você diz. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é útil, como nós lemos, para ensinar a viver, para mostrar o que é verdade, para desmascarar a mentira. E isso independe da sua opinião e da minha. Não interessa o que a gente pensa, se a gente gosta ou se a gente não gosta. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras diz que o marido tem que amar a esposa a ponto de morrer por ela, de entregar sua vida por ela. Eu não gosto de morrer por causa de uma outra pessoa. Eu não acho que eu deveria morrer por outra pessoa. Por exemplo, eu estou do lado da minha esposa, alguém dá um tiro, eu pulo na frente dela e tomo um tiro no lugar dela. Isso é a instrução da Sagrada Escritura. É mole? Porém, é mandamento. Imperativo. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Está falando amai, é um imperativo, é uma ordem. Como? Como Cristo amou a igreja? Ele morreu, se entregou por ela. Nós também temos que morrer e nos entregarmos pela nossa esposa. Aí vem falar, mas as mulheres têm que ser submissas? Segundo a Bíblia, tem. Elas são submissas a um marido que as ama nesse nível. Ponto. É simples assim. Essa é a revelação bíblica. É isso que está nas Escrituras. Logo, o que está nas Escrituras é a verdade. A sua opinião é só mais uma sandíssima tolice, uma opinião de um pecador caído, vivendo num mundo tenebroso desse, conforme Paulo nos diz em Efésios 6,12, onde há um monte de demônios e anjos lutando à nossa volta e onde nós nos esfolamos uns aos outros. Não conseguimos amar nem muito bem as pessoas que são mais próximas da gente, quanto mais amar os inimigos, quanto mais amar o próximo como nós mesmos. Deus, então, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu nem vejo Deus, como que eu vou amá-lo sobre todas as coisas? É complicado, mas é mandamento. E é o correto a se fazer.
Então, a grande diferença do protestante para qualquer outra religião, a não ser o islamismo, porque no Islã também é assim, tá escrito, acabou, fim de papo, é ponto final, a verdade é o que está escrito, bate o martelo e quem discordar é que vai se dar mal. A diferença é que o cristão não vai matar quem discordar. Porém, pode dar muita desavença. Mas para que você saiba como que é o pensamento protestante, eu fiz esse vídeo. Assim você fica sabendo como que o protestante age, como ele pensa, como ele sente as coisas e o que a Bíblia é para ele, qual é o peso dela na vida dele. Porque para as outras religiões é muito diferente a visão das Sagradas Escrituras. Amém.